E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Meu Primeiro Cão de Guarda. Nesse episódio, eu vou fazer uma rápida contextualização em relação às raças, para que depois, quando a gente chegue no estágio onde tu vai ter que decidir pela raça, pela melhor raça, tu saiba fazer a escolha correta, entendendo algumas questões fundamentais que abrangem todas as raças. Bom, vamos deixar uma coisa bem clara, tá, pessoal? Vocês precisam entender. As necessidades da nossa sociedade hoje, ela é muito diferente da sociedade de 150 anos atrás. Mas vamos pegar assim para uma data histórica, do século XX para trás, fica mais fácil para vocês conseguirem vislumbrar o que eu vou dizer agora. A relação homem e cachorro, dessa época aí, do século XX para baixo, ela não era uma relação de carinho, de companheirismo como a gente tem hoje, porque hoje nós temos outras necessidades, outras demandas. Ela sempre foi baseada numa questão funcional. Os cães, eles precisavam exercer uma função que beneficiasse o ser humano. O ser humano precisava de cães que exercessem uma função para facilitar a vida dele. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque isso aí vai ser o estopim de tudo que a gente vai ter de cachorro hoje em dia. Porque o que acontecia? Eu tinha uma necessidade em específico. E essa necessidade, ela gerava uma pressão, né, de uma seleção funcional muito grande naqueles cães. Ou seja, todos os cães que não conseguiam desempenhar aquela função, eles iam sendo descartados, eles iam sendo eliminados, porque eles não desempenhavam aquela função. Eles não eram bons para fazer aquilo. Então, só os cães bons para fazer aquilo, com toda essa pressão funcional sobre eles, é que, vamos dizer assim, conquistavam o direito de se acasalarem. Eu tenho essa cachorra que exerce com maestria essa função, com esse cachorro que exerce com maestria a mesma função. Então vamos cruzar esses cães para que os descendentes também sejam tão bons quanto eles. E foi essa pressão funcional nesse processo de seleção dos cães que foi se ao longo do tempo, foi se padronizando esses cachorros. E no momento que a gente alcança essa padronização, nós começamos nesse exato momento a ter uma raça. Ali se criou uma raça. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que é importante. Eu não estou falando que surgiu a raça reconhecida em cartório, porque o cartório que reconhece as raças é uma entidade mundial e não é o foco agora aqui do nosso tema, da nossa série, essa parte mais burocrática. Não é essa a questão. Estou só falando da parte funcional, tá? Então, beleza. Isso é importante que vocês tenham em mente aí. Toda a raça tem um padrão morfológico e um padrão temperamental, comportamental. E aí, por que é importante a gente ter essa informação bem clara na nossa cabeça? Que toda raça tem um padrão morfológico e temperamental. Porque esse padrão, ele não surgiu da noite para o dia. Foi um processo que foi sendo construído por séculos sobre essa seleção funcional que eu falei para vocês, que foi selecionando justamente os indivíduos com as características desejadas. Presta atenção, com as características desejadas. E aí se padronizou o comportamento e a morfologia para exercer a função para a qual ele foi criado. Por que eu estou dizendo isso? E agora eu dou um pulinho de novo aqui para o nosso século XXI. Porque hoje a nossa sociedade vive uma realidade bem diferente daquela época em que os cães sofriam um processo de seleção funcional. Né? A tecnologia mudou, algumas funções que os cães exerciam hoje em dia já não existem mais. Então não tem mais como os cães de hoje passarem pelo mesmo processo de seleção funcional do que os antepassados deles passaram. Mas o que seria um porém? Como eu falei para vocês, os cães de hoje eles não sofrem o mesmo processo de seleção dos cães do passado. Então hoje em dia a seleção ela é muitas vezes por beleza, às vezes ela é por gosto pessoal do criador, às vezes ela é por uma questão de mercado, é uma raça que está em alta, então o mercado começa a atender desenfreadamente a demanda sem muito critério. E eu estou falando isso porque é uma informação muito importante. E eu fiz questão de fazer esse episódio, porque hoje em dia, quem está chegando na sinofilia, se estiver chegando agora, está meio que surgindo um mantra meio moderno que diz o seguinte: a raça, não importa a raça, o que importa é o indivíduo. Mas, para quem tem uma certa cultura na sinofilia, para quem tem uma certa bagagem, um certo conhecimento, consegue filtrar essa informação da maneira adequada. Porque o que essa informação está querendo te dizer? Que não importa a raça que tu escolha, tu tem que escolher o indivíduo certo.
Tudo bem, isso é um pouco de verdade sim, tu tem que sempre analisar o indivíduo. Mas o porquê que eu acho essa informação perigosa para quem está chegando, para uma pessoa que está começando agora na sinofilia? Porque ela deixa entender que raça não importa, que não faz sentido nenhum escolher uma raça, o que não é verdade. Porque como a gente viu, foram séculos e mais séculos de pressão, de seleção funcional para se chegar a uma raça. Então, dentro da genética daqueles cães, tem uma série de informações lá dos antepassados deles. E por mais que hoje, com as modernidades de hoje, com as criações de hoje, com o mundo moderno que a gente vive, muita coisa tenha sido perdida, muita coisa tenha sido abandonada, muita raça tenha se deteriorado, às vezes em morfologia, às vezes em temperamento, e às vezes por uma catástrofe completa, se degenerou tanto em temperamento quanto em morfologia. Então eu queria te dizer o seguinte, é muito importante, tu que está agora aqui começando, assistindo esse episódio para comprar teu cachorro, não compre essa verdade de que não importa a raça, o que importa é o indivíduo. Porque a história das raças vão te ajudar a fazer a escolha certa. Uma vez que tu entenda, a gente vai ter mais para frente essa passagem da escolha da raça, uma vez que tu tenha escolhido as raças que tu mais gosta, que tu gostaria de ter, e tu tenha entendido e compreendido sobre a história de cada uma, vai ficar muito fácil tu fazer a escolha. Por exemplo, tu vai dizer para mim assim, vou dar um exemplo bem chulo aqui para ser rápido. Ah, meu sonho é ter um Border Collie de guarda. Eu acho lindo o Border Collie, eu quero que ele faça a guarda da minha casa. E aí tu diz assim, mas em contrapartida, eu também acho lindo o pastor alemão. Também poderia ter um pastor alemão. Aí, quando tu for pesquisar a história do Border Collie e a história do pastor alemão, e tu entender da onde surgiu essas duas raças, para que foi criado o Border Collie, como surgiu o Border Collie, qual é o desempenho do Border Collie, qual é a aplicação prática, funcional do Border Collie, como é que é o comportamento do Border Collie, como é que é o temperamento do Border Collie. E aí tu também vai fazer isso com o pastor alemão, vai descobrir como é que surgiu, para que serve, como é que é o temperamento, como é que é o comportamento do pastor alemão. Automaticamente, ao fazer essa pesquisa e entender a história dessas duas raças, tu já vai saber que uma não serve para guarda e a outra serve para guarda. Porque tu vai entender a história da raça. Então o episódio de hoje, pessoal, é justamente para explicar para vocês, de um jeitinho bem rápido, tentei ser muito resumido, essa questão mais conceitual sobre as raças, para que vocês entendam de onde surgiram as raças. Por que a gente tem tantos cães hoje? Esses cães, eles são resultados de um processo de seleção funcional onde se selecionou, se buscou os melhores indivíduos para cada função, e para eles exercerem essa função com maestria, eles precisavam da morfologia adequada e do comportamento, do temperamento adequado. Então, deixo aqui, né, meu pedido para ti que está assistindo, que quando alguém disser para ti assim, não importa a raça, o que importa é o indivíduo, tu consiga entender o que essa pessoa está dizendo, mas que tu não queira reinventar a roda. Que quando a gente chegar na parte da série que estuda as raças, que a gente vai pesquisar sobre as raças, né, a história, né, a origem de cada uma, tu saiba que tem cães que foram selecionados para serem cães de guarda e tem cães que não foram selecionados para ser cães de guarda. Então tu não pode comprar a verdade de que todos os cães servem para guarda. E se não são todas as raças, né? Não são todas as raças que servem para guarda, são apenas algumas raças que servem para guarda, isso significa que a raça importa e importa sim. Aí dentro da raça, depois, lá na frente, aí tu vai fazer a escolha correta do indivíduo. E como é que vai ser a escolha correta do indivíduo? Vai ser aquele indivíduo, tanto o pai, quanto a mãe, quanto os avós, quanto o próprio filhotinho, né, que mais estão dentro do padrão morfológico e comportamental da raça que tu escolheu. Porque quanto mais de acordo com o padrão esse cachorro for, maior, vamos dizer assim, é a garantia que tu tem que tu tá fazendo uma boa escolha. Por exemplo, vamos pegar uma raça, mais um exemplo, sei lá, vou chutar aqui o Rottweiler, tá? Vou só chutar. Aí vamos fazer de conta que tá lá. Padrão da raça Rottweiler. Temperamento. Cão corajoso, destemido, agressivo a seres humanos. Tá escrito isso aí lá no padrão, tá? Eu tô inventando, tá bom? Essa parte eu só inventei para tu entender o exemplo que eu tô te dando. De como a gente primeiro escolhe a raça e depois escolhe o indivíduo. Aí tu vai dizer para mim, nossa, é isso que eu preciso para cuidar da minha casa. Um cachorro corajoso, destemido e agressivo com humanos.
Aí tu vai começar a busca do teu filhote. Aí tu vai chegar num criador, ele tem um casal de Rottweiler que tu entra no pátio, faz carinho, brinca, aí todo mundo da rua passa e faz carinho e brinca, eles são uns amor com todo mundo. E daí tu pergunta, mas são de guarda? Não, são de guarda. Automaticamente tu vai dizer, mas como são de guarda? Né? Se eu entrei aqui, lá no padrão está escrito que eles são corajosos, destemidos e super agressivos com estranhos. E como é que eu entrei aqui? Então tu já sabe que esses cães não estão dentro do padrão, da raça, então a tua chance de erro na escolha do filhote já começa a aumentar. Bom, pessoal, para não ficar muito longo o episódio hoje, para tentar, né, tentei ser o mais rápido, sucinto e didático possível, a ideia hoje era essa, é explicar para vocês, porque desse episódio aqui para frente, a gente vai falar muito sobre raça, a gente vai falar muito sobre a escolha dos cães, então era importante, era realmente muito importante que vocês, tu principalmente que está começando agora, entenda, né, essa questão mais conceitual, de onde surgiu a raça, por que é importante fazer a escolha da raça certa, para depois ir buscar o indivíduo certo, e tu não acabar comprando nenhuma nova teoria, nenhuma novo modismo da internet. Beleza? Espero que tu tenha gostado, que tenha achado o vídeo bacana, tenha te sido útil, tenha te trazido um conhecimento novo. E não esquece, ficou com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para ti. E se tu gostou do conteúdo, já é de praxe aqui no YouTube, né? Dá o joinha e se tu tá gostando da série e ainda não é inscrito, não custa nada, vai ali e se inscreve que isso ajuda bastante. Beleza, pessoal? Então, um baita abraço, até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Valeu!